Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 a 11. Depois disso, Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se afastassem de Roma. Foi, pois, ter com eles. Como exercesse a mesma atividade artesanal, ficou ali hospedado e trabalhando. Eram de profissão fabricantes de tendas. Cada sábado ele discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir judeus e gregos. Quando, porém, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra, atestando aos judeus que Jesus é o Cristo. Contudo, diante da oposição e das blasfêmias deles, Paulo sacudiu suas vestes e disse-lhes: Vosso sangue recaia sobre a vossa cabeça. Quanto a mim, estou puro, e de agora em diante dirijo-me aos gentios. Então, retirando-se dali, dirigiu-se à casa de certo justo adorador de Deus, cuja casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo a Paulo, abraçaram a fé e eram batizados. Numa noite, disse o Senhor a Paulo, em visão: Não temas, continua a falar e não te cales. Eu estou contigo e ninguém porá a mão em ti para fazer-te mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Assim, residiu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Continua a falar e não te cales. Paulo recebe esta ordem de Jesus e também uma promessa. Ninguém vai te fazer mal. Eu estou contigo. Ninguém porá a mão em ti para fazer-te mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Jesus está olhando para aquele povo e dizendo: esse povo é meu. Esse povo é meu. É meu. Continua, não pare. Por quê? Porque Paulo tinha acabado de vir de uma cidade onde a sua voz, a sua pregação, não ecoou em muitos corações. A tendência era que chegasse realmente desanimado. Contudo, houve sim uma centelha de esperança. Primeiro, porque Paulo já encontrou ali Áquila e Priscila, que é também chamada, codinominada de Prisca. A gente vê muito isso, né? Quando tá nas cartas, né? E Paulo começa a mandar recado para um para o outro, saúdos fulano, saúdo Beltrano. Tem esse nome lá, Prisca. Que Prisca é essa? É a Priscila, esposa de Áquila. Esses codinomes, eles acabam confundindo a gente. Você imagina o que acontece comigo, que sou difícil de gravar nome, né?
Às vezes eu fico aqui, eu fico tentando, eu pego e volto lá na passagem bíblica para entender quem é essa pessoa. Parece que eu já ouvi falar. Então, Prisca e Priscila são a mesma pessoa. Bom, encontrando eles ficam juntos, são fabricantes de tendas. Paulo vai para a sinagoga e fica lá com os judeus, tentando convencê-los, tentando persuadi-los, e também os gregos, mas sempre tem aquela rejeição, aquela resistência, e essa resistência acontece mais uma vez. E Paulo fala: olha, tudo bem, se vocês não quiserem, eu não vou pregar para vocês, não. Deixo vocês em paz. Só que o chefe da sinagoga se converteu. E Paulo ficou hospedado na casa de um tal de Justo. Justo aqui, ele tem um nome, né? Ele é chamado Justo. Deixa eu olhar aqui na nota de rodapé. Que nome que lhe é dado? Tito. Tício ou Tito, Justo. Então, esses nomes assim, que são codinomes e têm variações, são bem complicados, né? Talvez por causa disso, os tradutores da Bíblia de Jerusalém tenham optado por simplesmente deixar aqui o nome de certo justo. Bom, a casa dele era colada na sinagoga. Então, ele e o chefe da sinagoga se converteram, o chefe com toda a família. Eu não sei o que dali para frente Crispo conseguiu, né? Ele também aparece nas cartas de Paulo, entre os nomes de pessoas saudadas, né? Em Corinto, Crispo, ele provavelmente abandonou depois o ministério dele na sinagoga para ser apenas um cristão, porque dificilmente conseguiu se manter diante das oposições dos outros judeus. Mas o fato é que, de novo, o coração das pessoas começou a se abrir. E como Jesus disse a Paulo: eu tenho um povo numeroso aí. Não pare de falar. Não se cale. Continue falando. Fale de mim. Não tenha medo, porque ninguém vai te fazer mal. Olha, Paulo já tinha sofrido um bocado. Paulo já tinha sido apedrejado, perseguido, preso, levado, né, para ser julgado ali entre os judeus, interrogatório. As coisas vão acontecer mais vezes ainda, vai piorar um pouco. A gente sabe, né? Paulo termina a sua vida no martírio, mas por enquanto não. Por enquanto o evangelho tem voz, tem vez. E ele cada vez mais está convencido de que ele precisa viver para Cristo. Ele precisa viver para Deus. Continua a falar e não te cales. Quem está tentando calar a sua voz? Quem está tentando impedir você de falar de Deus para os outros? Não te cales, porque tem um povo numeroso. E não pense que o grande pregador que você vê, um padre que, nossa, prega muito bem, né? Vou falar assim, né, de quem já foi, para não ficar falando de quem está. Quem já está na eternidade, né? Padre Jonas, Padre Léo, quando eles estavam aqui pregando no meio de nós, ninguém podia pensar, é muito errado pensar que, nossa, por que eu vou pregar? Por que eu vou fazer isso, aquilo? Porque, olha, Padre Jonas já está pregando, Padre Léo já está pregando. Por que eu tenho que também anunciar? Olha, as pessoas já estão ouvindo ele para se converter. Não se engane. Claro que a voz desses homens de Deus, esses santos homens, ela já converteu muita gente. Mas você pode talvez não pensar assim, mas é fato que muita gente ouviu o Padre Jonas e o Padre Léo e não quis se converter. E talvez vai se converter porque ouviu você. Porque ouviu outro. Foi assim com Jesus. Não vai ser assim com a gente? Não vai ser assim com o Padre Jonas, com o Padre Léo, com qualquer outro. O fato é que cada pessoa tem um tempo para se converter. Quem sabe, quem controla, quem tem
é Deus. E Ele mais do que nunca quer que as pessoas se convertam, cheguem ao conhecimento da verdade. Mas é preciso que alguém fale. É por isso que Jesus deixou a igreja. E está dizendo para Paulo e para mim e para você, não tenha medo, continua a falar, não te cales. Tem um povo numeroso para mim nessa cidade. Qual é o seu bairro? Qual é a sua cidade? Onde você está? Será que você não consegue falar de Deus? Desculpa, agora é uma exortação mesmo. Vamos falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos convencer as pessoas dele, do amor dele. Ora, nós estamos vivendo e experimentando a sua graça. Esse é o chamado de Deus para nós. Não te cales. Vamos anotar no nosso diário. Promessa de Deus, versículo 10. Eu estou contigo e ninguém porá a mão em ti para te fazer mal. Olha que promessa maravilhosa. Meu Deus do céu. Pois eu tenho um povo numeroso nesta cidade. E a ordem de Deus, versículo 9. Em uma noite, disse o Senhor a Paulo em visão, não temas, continua a falar e não te cales. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e luta para viver. Com alegria, convido você a se inscrever no canal, acionar o sino da notificação, porque tem todos os dias vídeo. E deixar um like, porque seu like evangeliza. Esse vídeo vai para mais gente por causa do seu like também. Vamos juntos fazer a Bíblia toda com a graça de Deus? Nesse método, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib, na descrição do vídeo tem o passo a passo e tudo que você precisa saber para fazer com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.